da forma que o Senhor quiser, Pai. Fale poderosamente nas nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Está fraco demais. Cadê aqueles que são pentecostais, cheios do Espírito Santo? A paz do Senhor, igreja? Amém. Glória. Isso é melhor, um povo jovem, um povo alegre, um povo bonito, cheio do Espírito Santo. Desde já quero agradecer a vida do William, que assim me convidou para trazer essa palavra. Agradecer ao pastor Zezinho, a todos que estão aqui, que vão me aguentar aí por uns 45 minutos. Quero que você abra a sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 18, e o versículo 30. Desde que fiquei sabendo que ia ministrar essa palavra, o Senhor já colocou ao meu coração. Tive a oportunidade de trazer ela já umas 2 vezes, de ministrar essa palavra em 2 igrejas onde eu passei. Cada vez que eu ministrei, Deus falou algo diferente. Hoje vai ser a 3ª vez que o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações. Amém? Amém. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Quem não encontrou, creio que já está no telão. Aleluia. E diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a 2ª vez, e fizeram 2ª vez. E disse ainda: fazei a 3ª vez, e o fizeram 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: o Senhor Deus de Abraão e de Isaque e Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, hoje, para que este povo conheça que tu és Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó que ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo cair sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E diga bem forte: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Pode tomar o teu assento, dando glória, porque só o Senhor é Deus nesta noite. Glória a Deus. Gostaria de saber aqui quem é batizado com o Espírito Santo. Levante a sua mão bem forte. Menos da metade. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão também. Agora, quem deseja ser batizado hoje com o Espírito Santo, fique em pé. Aí é. Então você que não é batizado com o Espírito Santo hoje, ouça a palavra do Senhor. Deus falou no meu coração quando eu recebi esse convite, que Ele queria batizar com o Espírito Santo vidas. Aleluia. Agora sente. Agora você que é batizado com o Espírito Santo, fique em pé. Você que fala em línguas, você que é cheio do poder, você que é cheio da glória, você vai me ajudar nessa noite, vai interceder por vidas. Possivelmente tem alguém do seu lado que ainda não fala em línguas. Interceda por essa pessoa hoje. Ore, fique em comunhão com o Espírito, porque hoje vai derramar fogo dos céus para consumir o holocausto, e a glória do Senhor vai ser manifestada, e nós sairemos daqui dizendo: só o Senhor é Deus. Pode tomar o seu assento novamente. Irmão, certo é que a palavra do Senhor diz em Reis, 1 Reis, capítulo 17. Amém, irmãos? Vamos prestar atenção. Já se foi a hora de conversar paralelamente. Vamos ouvir o que Deus quer falar conosco, amém? Vamos dar ouvido. Quem tem ouvidos, ouça não o que eu estou falando, mas o que o Espírito Santo diz à igreja.
A Bíblia diz que Elias, o tisbita, ele veio da região de Tisbe, aonde ficava do lado de lá do Rio Jordão, como se fosse um lugar afastado, um lugar pobre, como se fosse nos tempos de hoje a favela lá de Israel era lá, em Tisbe, um lugar esquecido, longe, uma vida dura, um lugar seco, nada crescia, nada se plantava, um lugar que só foi mencionado na palavra do Senhor na Bíblia para dizer que Elias era de Tisbe. Tisbe não era uma cidade referencial para ninguém, ninguém sabe ao certo onde ficava, ninguém sabe quem era de lá, somente Elias foi citado que era de Tisbe. Engraçado, outra característica de Elias que eu encontro na palavra do Senhor é que ele não tem uma natureza, uma naturalidade. Ninguém sabe a sua descendência. Nós sabemos e vimos em várias partes da Bíblia várias pessoas que quando é citado o seu nome, sempre é citado o nome do seu pai. E era filho de tal, e era filho de não sei quem, era filho de alguma pessoa, porque a descendência era muito importante para saber a linhagem da sua vida, a linhagem da onde você era, qual família você pertencia. Isso caracterizava na pessoa um sinal de honra, caracterizava na pessoa um sinal de integridade, de autoridade. Se a família da pessoa fosse grande, muito forte, financeiramente falando, a pessoa era bem vista. Se ela viesse de uma linhagem sacerdotal, ela era bem vista. Mas Elias, ele não tinha linhagem. A Bíblia não fala da sua linhagem, da sua natureza. Ele foi pegado de um lugar longe, distante, esquecido de tudo e de todos. Não tinha ninguém que o chamasse de peixe, uma pessoa que conduzisse, uma pessoa que tivesse um pano para passar na história de Elias. Elias, meus irmãos, se vocês não sabem, o sufixo El significa é do Senhor, e o sufixo Ias significa é de Deus, ou seja, Elias, Elias, o que o nome de Elias significa, o Senhor é Deus. Eu entendo então agora que Elias, chamado por Deus para cumprir algo muito grande na cidade de Jerusalém, porque Acabe, rei de Jerusalém, ali rei daquela cidade, daquele povoado, ele estava se corrompendo com Jezabel, casou com Jezabel, uma mulher adúltera, uma mulher enganadora, uma mulher que se prostituía, uma mulher que era serva de Baal e filha de Etibaal. Baal significa demônio, Baal significa mundanismo, Baal significa os pecados que estão aí para que nós venhamos nos corromper. Etibaal era o nome do pai de Jezabel, e eu procurei saber o que significa Etibaal. Significa com Baal, com demônio, com malignidade, com ira, com raiva. Todas as características malignas e ruins, elas estão sobre a vida de Jezabel, e o pai dela significava aquilo, com tudo que é ruim. Ou seja, Jezabel trouxe tudo que era ruim para dentro da cidade sagrada, para dentro do povo de Israel, e ela contaminou a nação. Trouxe 450 profetas, sacerdotes de Baal, e 400 sacerdotes de Azera. Azera era a esposa do deus Baal, era a deusa da fertilidade, deusa não sei do que, um monte de coisa de prostituição, coisas horríveis, e ali havia 950 sacerdotes da idolatria dentro da terra de Israel. Irmãos, eu começo a entender e compreender porque Jezabel foi uma mulher que ela matava profeta de Deus. Sabe por quê? Pergunte para mim, sabe por quê? Pergunte. Pergunte com fé, irmãos. Porque ela não gostava daqueles que falavam a verdade na autoridade do Espírito Santo. Pode perceber que quando o homem é profeta de Deus e ele se levanta contra aquilo que é errado, logo se levanta muito mais pessoas para acusá-lo e para tomar a sua oportunidade, e ele não fala mais em lugar nenhum, porque ele tem compromisso com a verdade, com a palavra de Deus que sara, cura e liberta. Jezabel fosse para dentro de Israel uma sociedade corrompida, um sistema religioso e um sistema onde ela trouxe a idolatria, o paganismo, a prostituição. A Bíblia diz que Jezabel ela se produzia para seduzir homens, envolvia o espírito da sensualidade, envolvia o espírito da promiscuidade, e hoje nós vemos, irmãos, uma promiscuidade grande dentro da igreja. Nós vemos hoje os jovens, pessoas, senhoras, homens, com promiscuidade dentro da casa do Senhor, olhando para onde não deve, olhando para a perna que não deve, olhando para a mulher que não é dele, fazendo conforme não se pode dentro da casa
Senhor. Isso é o espírito de Jezabel, e era contra ele que Elias se levantava contra. Mas o mais interessante nessa mensagem a qual eu tenho lido e aprendido, irmãos, que o nome de Elias significava só o Senhor é Deus. Não, o Senhor é Deus. Significava o Senhor é Deus. Quando os profetas, somente de ver Elias, preste atenção, somente de enxergar Elias, quando os profetas de Baal e de Azera avistassem a Elias, na sua mente eles sabiam o seu nome, e eles deveriam saber que só o Senhor é Deus. O que eu entendo com isso? Somente do mundo, irmão, te olhar, te observar, ver como você anda, como você se veste, qual é o seu comportamento, qual é a tua fala, somente daqueles que estão precisando conhecer a luz, somente de olhar para a tua vida, vão saber que o Senhor é Deus. Mas para isso é necessário você combater espíritos malignos que estão querendo te corromper. O sistema quer te corromper, os profetas de Baal querem te corromper, pessoas que estão corrompidas nas nossas igrejas ou em tantas outras que estão corrompidas querem te barrar, porque você tem compromisso com a verdade. Meu irmão, não pare de pregar a verdade, ainda que aquelas pessoas morreram por falar a verdade, hoje elas estão com Deus, e nós queremos estar com Ele, porque a verdade prevalece, a verdade salva, cura e liberta, e nesta noite a verdade vai te encher com o poder do Espírito Santo, e você vai sair daqui cheio de unção. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, quando Elias passava era uma afronta, preste atenção que era uma afronta contra a sociedade daquela época, porque os homens que estavam ali, os que foram frouxos, repita comigo, frouxos, se corromperam e foram sentar à mesa de Jezabel para comer com elas, mas os que foram valentes foram mortos. Entenda isso. Os que foram frouxos se corromperam com o sistema, com a idolatria, com a prostituição, com o mundanismo, se corromperam com aquilo que não presta, com aquilo que está querendo embutir na tua vida. Esses frouxos perderam o temor a Deus e perderam o direito da salvação, porque nós sabemos qual foi o fim deles. Quando o fogo caiu dos céus, eles foram mortos à espada. Outra versão diz que eles foram, outro entendimento meu diz que eles foram mortos pela própria palavra, porque a espada não simboliza a palavra. Então a própria palavra, meu irmão, ela é como um fio, uma espada de dois gumes. Ou ela corta para te salvar, ou ela corta para te condenar. Ou a palavra de Deus hoje vai fazer você virar um crente do reteté cheio do Espírito Santo, mas se você está servindo a dois, ou a Baal ou a Deus, não dá. Não dá. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Ou você serve as doutrinas dos apóstolos, que está escrito nas Santas Escrituras, ou você serve ao mundanismo, ao paganismo, à idolatria, à prostituição, às promiscuidades que o mundo tem querido embutir dentro da igreja. Mas hoje é noite de reconstruir o altar, e o fogo vai descer na tua vida hoje. A Bíblia diz então que Elias profetizou que não havia chuva por longos dias, conforme a minha palavra, porque assim vive Deus, cuja face estou. Ele estava à face de Deus, na direção de Deus, na autoridade de Deus, na vontade de Deus, andava reto na sua conduta. Elias era de Tisbe. Eu não sei de onde você veio, eu não sei qual cidade você nasceu, qual é o bairro que você nasceu, aonde você reside, eu não sei quem são seus pais, eu não sei quem são suas mães, seus pastores não conheço, alguns eu conheço, outros não, mas o que eu sei é que Deus quer te levantar nessa sociedade, neste mundo, neste bairro, nesta nação, neste país. Deus quer te levantar como um Elias, para que todos possam olhar para você e saber que você tem compromisso com a verdade, que você tem compromisso com a palavra. Assim, só de olhar para você, vão saber que você é cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos estar em vigilância. A Bíblia diz que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas nos observam, pessoas nos olham, pessoas estão ao nosso redor, pessoas estão perto de nós, só olhando. Esses dias eu estava dentro do ônibus e olhando a conversa de dois crentes, falando mal de irmãos,
falando que o irmão fez isso, que o irmão fez aquilo, que o pastor não poderia aceitar, e falando alto dentro do ônibus. Irmãos, terrível é essas histórias dentro do ônibus, porque contaminou todo o ônibus ali, ninguém mais vai querer ser crente, porque a conduta daqueles dois foi imprópria perante a sociedade. Eles deveriam estar dentro do ônibus cantando o hino da vitória, dizendo só o Senhor é Deus, porque hoje na minha igreja um pecador se arrependeu. A história deveria ser diferente, irmãos. Nós devemos agir diferente perante a sociedade. Eles estão te observando. Como é que tem sido as tuas atitudes? Tem sido iguais a do mundo ou tem feito a diferença para a glória do Senhor? Elias então foi até Acabe. Quando Acabe encontrou com Elias, Acabe disse: és tu perturbador de Israel? Elias, na autoridade, não tinha medo do homem, ele temia ao Senhor. Ele disse: eu perturbador? Não, você e a casa do teu pai é que tem perturbado Israel. Acabe achou que Elias tinha perturbado Israel porque ele profetizou que não haveria chuva e nem orvalho. E por 3 anos e meio assim foi. Se não há chuva, não há plantação, não há semente do campo, nada que planta nasce. E a Bíblia diz que houve grande fome. Sem a água, meu irmão, você não vive. Se eu não bebesse um copo de água há 5 segundos atrás, minha garganta ia secar e eu não ia continuar falando. O que acontece é que a água hoje simboliza o Espírito Santo, porque, como diz as Escrituras, aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão no seu interior. O que acontece quando ele profetizou que a chuva não haveria? Ele estava desafiando Baal, porque Baal ele simbolizava o Deus da fertilidade junto com a sua esposa Azé. Ele estava desafiando o poder das trevas, dizendo que as trevas não podem contra o nosso Deus. Ele estava desafiando, dizendo que ele não tem autoridade contra aqueles que estão cheios do poder e da glória. Ele estava desafiando aqueles que queriam invocar o nome de Deus, mas nós invocamos o nome do Senhor, e todo aquele que invoca o nome do Senhor, a Bíblia diz que é salvo. Nós invocamos aquele que tem autoridade nos céus e na terra para descer com autoridade e queimar toda a ferramenta preparada contra ti. Nesta noite não prevalecerá, porque nós estamos na face de Deus, temos a autoridade dele e ele está conosco. Se você crê, glorifique. Quando Acabe encontrou Elias, ele achou que por ele ter profetizado que a água não viria, ele falou: aí está o perturbador de Israel, porque está todo mundo louco, atrás de água, está todo mundo com raiva. Nós oramos a Baal, nós consagramos a Baal, ofertamos a Baal, mas o Deus da fertilidade não mandou nem orvalho. Nós pedimos aquilo, pedimos ali, vai na macumba, vai na magia negra, vai no candomblé, vai aonde que for, meu irmão. Contra um povo abençoado não vale maldição. Contra um povo abençoado não vale maldição. Só que ali o povo estava se fazendo maldito porque estavam se corrompendo com as coisas mundanas. Elias falou: olha, Acabe, vamos lá no monte, e lá você leve os seus 450 Baal, servos de Baal, e os 400 de Azé, e lá vamos invocar o nome do Senhor, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E o povo achou boa aquela palavra. Quando eles estavam lá, a Bíblia diz que eles pegaram o boi, cortaram, sacrificaram, colocaram a lenha, colocaram um novilho, se chicoteavam, oravam, clamavam a Baal, e Elias zombava de Baal. Aonde está o seu Deus? Aonde está Baal? Será que está dormindo? Será que ele não teve que ir numa saída? Será que ele não está fazendo as malas? Grite mais alto, talvez ele te ouça. A Bíblia diz então que Elias chamou o povo para si. E aqui eu entendo algo fantástico. A Bíblia conta que Elias chamou o povo para si, para perto, para próximo do altar que estava destruído. E o povo se achegou. Essa palavra me mostra uma união entre aquele povo. Irmãos, percebam uma coisa: se nós como igreja não temos unidade, não temos amor, não temos união, não temos paixão, não temos auxílio,
Se nós como igreja estamos afastados uns dos outros, não conhecemos o irmão que está à direita, não sabemos o nome do irmão que está à esquerda, e quando ele senta do teu lado você muda de banco, ou você procura o lado da pessoa que você mais se identifica para sentar, ou você não vem no culto só porque é tal fulano que vai pregar, e não, esse tipo de coisa não faz o fogo descer na casa do Senhor. Mas quando nós nos unimos em nome do Senhor, o Senhor ele recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ele, porque a Bíblia diz ao bom e com suave que os irmãos vivam em união. O povo estava afastado uns dos outros, esquecendo os mandamentos de ajudar, de auxílio, de socorro. Por isso o povo se achegou para perto do altar, porque eles olharam para o altar de Baal e viram que dali não vinha nada. E eles se lembraram então que havia um altar, que quando eles colocassem a sua vida em retidão, o Senhor derramava o seu fogo e consumia todo o holocausto. A Bíblia diz que João falou assim: olha, eu não sou digno de desamarrar as sandálias deste homem, eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas para ver o batismo com fogo é necessário a igreja estar unida, num só propósito, numa só mentalidade, de ajudar o próximo em união, em amor, de salvar um pecador que está perdido na rua e dizer que só o Senhor é Deus para o fogo cair em nosso meio. Perceba que no Salmo 133 diz assim: ó, como bom e como suave que os irmãos vivam em união. É como óleo que corre sobre a cabeça e desce sobre a barba, e pega os seus vestidos e vai até os pés. A barba era a barba de Arão. Preste atenção no que Deus quer falar com você, irmãos. A unção vem de Deus através da união da sua igreja. Ela desce pelo cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Cristo é o cabeça. Sem Ele nós nada podemos fazer. E corre sobre a barba de Arão. Arão era sacerdote, era obreiro da casa do Senhor. Ou seja, a união tem que vir dos obreiros para a igreja. O fogo tem que vir do altar para a igreja. Nós como obreiros, como líderes, como pastores, precisamos nos unir mais, irmãos, para que a igreja receba fogo do Espírito Santo de Deus. A união vem do alto, pega nos obreiros e passa para a nave da igreja, porque ela corria sobre a barba de Arão, que era obreiro, e pegava todo o seu corpo. E a Bíblia diz que as suas vestes eram brancas. O nosso caráter é puro, é limpo, é santo e agradável ao Senhor. Se nós, irmãos, como unidos em Cristo, se nós não estivermos unidos na mesma fiação, na mesma visão, e a visão é de crescimento, nós não podemos ter visão de galinha, irmãos. Galinha cisca, olha para baixo e cisca para trás e só come o que não presta. Nós, como igreja do Senhor, precisamos olhar para o alto, visão de águia, visão de glória, visão de crescimento, visão de poder. Mas isso só vai vir através da união entre eu e você. Você sabia disso? Nós precisamos ser unidos. Rosas de Sarão precisa se unir com juvenis. Juvenis precisa se unir com heróis da fé. Heróis da fé com as rosas. E toda a igreja com os obreiros. E os obreiros com a igreja. E a glória há de ser manifestada se você crer com ele. E não só isso, não, irmãos. Denominações, Assembleia, Chegada, Batista, irmãos em Cristo. Não irmãos da Chegada, não irmãos da Assembleia, mas irmãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz então que Ele consertou o altar. Ele reconstruiu o altar. O altar estava sendo inutilizado. Eles não estavam mais ofertando, sacrificando a Deus. Eles estavam usando o altar feito para Baal. O altar estava desconstruído, destruído, em pó, inutilizado. Eu começo a entender algo, Igreja Santa do Senhor, para que Ele pudesse usar novamente o altar, para que Deus possa te usar novamente na face da terra. Você está entendendo? Porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso coração é um altar. Para Deus usar o altar nesta noite é preciso colocar alguns pontos em ordem. A Bíblia diz que Elias pegou 12 pedras e reconstruiu o altar. Pedra no Salmo 91 significa tropeço. Pedra no Salmo 91 significa dureza.
A Bíblia diz: guarda o meu pé para que eu não tropece em pedra alguma, no Salmo 91. Ali Elias pegou aquela pedra que simboliza os nossos tropeços, irmãos, que nos fazem rachar o altar, as nossas quedas, os nossos pecados, aquilo que nos afasta do Senhor, simbolizam aquelas pedras. Aquilo que te faz ficar fraco na fé, aquilo que te faz não ter comunhão com Deus, aquilo que te impede de chegar na casa do Senhor e dizer que só o Senhor é Deus. Quando você chega nessa situação, em cacos, despedaçado, caído, porque tropeçou numa situação, porque tropeçou numa visão, porque tropeçou em algo que te impede de receber a glória, o poder e a unção de Deus. Muitos de nós tropeçamos, caímos e não queremos mais nos levantar. A Bíblia diz que Elias pegou essas pedras, pedras de tropeço, e ergueram um altar para o nome do Senhor. A Bíblia diz que Josué estava atravessando o Jordão, e no meio do Jordão Deus falou a Josué: Josué, pegue 12 pedras, conforme o nome das tribos de Israel, e ofereçam um altar, levantem um altar com essas pedras, escolham 12 homens e levem essas pedras nos ombros, e do lado de lá alguém vai te perguntar: para que servem essas pedras? E ali Josué tinha que responder que era para glorificar o nome do Senhor. Quando ele estava passando o Jordão, o Senhor abriu o Jordão, abençoou o povo, e o povo pôde cantar o hino da vitória. O que eu entendo com isso, meu irmão, é para você poder novamente ser usado para o Senhor. Não tropece em pedra alguma, mas faça com que este teu problema, essa situação dificultosa, em vez de você tropeçar e cair, sirva para a glória do Senhor ser exaltada na tua vida. Sirva para você chegar do outro lado e dizer: eu passei, porque em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Não importa o que você tem feito, o que você tem passado, se hoje você voltar e se arrepender no altar do Senhor, toda essa pedra que te fez para cair, para engano, alguém vai perguntar: e aquele problema que você estava passando? E você vai falar: eu passei, e hoje eu glorifico o nome do meu Deus. Problema algum serve de pedra de tropeço para você estar aqui hoje. A minha filha também passou por uma situação assim. Em momento algum eu deixei de adorar o meu Deus, e o meu Deus deu a vitória. Eu não sou melhor que você. Recebe a vitória para a tua família hoje, em nome de Jesus. Nós devemos oferecer ao nosso Deus. Os nossos problemas não podem ser maiores do que Ele. Ele é maior que todo problema nesta noite. A Bíblia diz assim, irmãos, que logo após ele reconstruir o altar, ele colocou o aparelho e a lenha. Repita comigo: lenha. Lenha. Sabe o que significa lenha? A Bíblia diz em Provérbio que sem lenha o fogo se... Ali está falando de contaminação pela fofoca, pela briga, pela contenda. Mas perceba que há características. Se era necessário ter lenha para o fogo, era necessário colocar lenha. E se não colocasse lenha, o fogo certamente se apagaria. A Bíblia diz, lá no livro de Atos, o último capítulo, que Paulo, ele estava atravessando o mar, e ele estava sendo levado preso para Roma, e ali veio uma grande tempestade, o barco veio a pique, os tripulantes não morreram, mas se agarraram nas madeiras, naquilo que sobrou do barco, e eles foram resgatados numa ilha longe, distante, por bárbaros. Bárbaro, você sabe que não é pessoa boa. Bárbaro significa pessoas que matam, que destroem, que arrumam guerra, briga. Mas esses bárbaros, eles trataram com humanidade. A Bíblia diz que não trataram eles com não pouca humanidade, ou seja, com muita humanidade. Estava muito frio, estava à noite, estava chovendo, e eles fizeram ali uma cabaninha, e eles prepararam uma fogueira para eles poderem se aquecer do frio. Quem é crente frio precisa chegar perto da fogueira. Quem está congelado, quem está na igreja, não dá um glória, não dá um aleluia, não faz nada para o fogo acender, precisa se achegar hoje no altar, porque no altar a Bíblia diz que o fogo não cessará e não se apagará, o fogo que arderá continuamente no altar. A Bíblia diz então que o fogo estava apagando, e Paulo foi no meio do mato pegar lenha para que o fogo não se apagasse. O que eu entendo com isso? Paulo tomou atitude, meus irmãos. Paulo fez algo pela igreja. Paulo fez algo por aquelas pessoas que estavam com frio. Paulo fez algo, tomou uma atitude. Talvez hoje você precise tomar uma só atitude para o fogo descer na tua vida.
Eu não sei se você é daquele crente que traz lenha, que traz o álcool, que traz o isqueiro, ou se você é aquele que joga o balde de água fria na fogueira. Eu não sei que tipo de crente é você. Eu sei de uma coisa, que o Senhor está dizendo para você fazer algo para a glória do Senhor se manifestar. O seu algo é um glória a Deus diferente. O seu algo é um aleluia diferente. O seu algo é fazer uma estromeria dentro da casa do Senhor, pular num pé só, dar um andeu-pio. Eu não sei o que você precisa fazer nesta noite para a glória do Senhor se manifestar na tua vida, mas faça alguma coisa que você ainda não fez em nome de Jesus. Como uma atitude, irmãos. A Bíblia diz que Jesus curou um lá, o cego, pegou o lodo, cuspiu no lodo, fez um barril, pôs no olho e mandou ele lavar. Mas com o outro ele falou: olha, seja aberto os teus olhos. O nosso Deus, ele nos surpreende. Diga, o nosso Senhor nos surpreende. Nosso Senhor nos surpreende. Se nós fizermos algo para o Senhor hoje, ele vai te surpreender. Se você chegou nessa igreja achando que ia ser mais um culto, irmão, se converta de novo, porque hoje Deus quer te surpreender para a glória do Senhor. Nosso Deus é um Deus do impossível, é um Deus que acha em causas aonde nós menos esperamos. O nosso Deus é um Deus que quando você está para cair, ele te levanta, te acende. A Bíblia diz que não apagará o pavio que fumega, mas ele vai acender você para a glória de Deus. Aleluia! Não apagará esse pavio na tua vida. Pode estar em fumacinha, meu irmão. É um ditado: onde a fumaça há, onde a fumaça há, está saindo fumaça para a glória do Senhor, porque hoje você vai ser cheio do fogo. Nós não podemos sair daqui diferente, da mesma forma que entramos, mas precisamos sair daqui fazendo algo para que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida. Você precisa ter liberdade, você precisa ser espontâneo, você precisa trabalhar para Deus, você precisa hoje tomar uma só atitude para que o Senhor manifeste na sua vida. Aleluia. Aleluia. Depois ele disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Irmão, o que é que estava em falta naquela época? Era a água. Estava em falta. O Espírito Santo de Deus estava em falta. Não recebiam mais dons, não recebia mais cura, não recebia mais unção, não recebiam mais poder, estavam adorando outros ídolos. Era isso que significava a falta de água. Elias pegou e ordenou que aquilo que naquela ocasião era o mais precioso, a água, fosse derramada no altar sobre a lenha e sobre o holocausto. Entenda, meus irmãos, o que o Senhor quer dizer para você nesta noite. Elias colocou sobre o altar do Senhor aquilo que era mais precioso. Você quer saber o segredo? Foi a água. O segredo aqui para pegar fogo foi a água. Aleluia. Sem o Espírito Santo não há fogo pentecostal. Glória. Sem a unção de Deus ninguém pode falar em novas línguas. É verdade, Deus. Aleluia. Sem o Espírito Santo de Deus você não converte ninguém. Sem a unção você não pode entrar no céu. Sabia disso? Você sabia disso? Havia 10 virgens. Quantas virgens? 10. 5 loucas e 5 prudentes. 5 prudentes levaram consigo e as 5 nécias? Não. Só entraram as que tinham azeite. Só entraram as que tinham unção. Só entraram as que tinham poder. Só entraram os que eram cheios do fogo. Só entraram aqueles que eram batizados com o Espírito Santo. Só entraram aqueles que se prepararam para consertar o altar. Só entraram aqueles que glorificavam e traziam lenha para o altar do Senhor. Só entraram aqueles que hoje fizeram algo diferente para exaltar o nome do Senhor. Se você quer entrar no céu, faça algo diferente para Deus. Adore nele e coloque Espírito na sua vida. Ele colocou o diferencial em tudo, meu irmão. Ele colocou uma unção do Espírito. Ele derramou a água. O mais precioso para você, eu não sei, mas eu sei o que é mais precioso para Deus nesta noite. Pergunte para mim o que? Você. A Bíblia diz que por uma alma vale mais do que o mundo todo.
A tua alma é preciosa para Jesus Cristo nessa noite. A tua vida, você tem valor para Cristo. Você tem valor para o nosso Senhor e Salvador. Você não é um Zé Ninguém. Talvez você venha de um lugar onde ninguém sabe onde fica, mas o Senhor te escolheu porque em ti Ele achou preciosidade para levar o nome santo do Senhor. E você vai sair daqui dizendo só o Senhor é Deus. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: aquele lá é crente cheio do poder e da unção. O que nós devemos colocar no altar de Deus hoje é a nossa vida, é a nossa alma, é as nossas atitudes, são as nossas interpretações, são o nosso viver, o nosso agradar ao Senhor. Nós precisamos viver no altar do Senhor. Nossa vida precisa estar no altar de Deus, em espírito, em verdade, em unção, com fogo, fazendo algo para que este fogo não apague, sacrificando algo para o nosso Deus, porque hoje, irmãos, é noite marcada e selada para nós entendermos e compreendermos que Deus quer acender novamente o fogo na tua vida. Mas é preciso nós nos colocarmos à mercê do nosso Senhor. E a Bíblia diz algo fantástico, e aqui para nós orarmos ao Senhor. E nós, como obreiros, já na unção, na união com a palavra pregada, vamos orar. E você que precisa receber uma unção, batismo, ser cheio do fogo, estará vindo aqui à frente. Só você que quer. Aleluia. Nós nos preparamos, nós nos consagramos para este culto, amém? Quem se consagrou, juvenis? Todos. É um culto especial para esses jovens, é um culto onde eles querem ser cheios do poder, mas é necessário consertar o altar, é necessário hoje vocês fazerem algo diferente para ser cheio do Espírito, é necessário vocês colocarem no altar a sua vida. E a Bíblia diz que então que Elias clamou, e Elias clamou: ó Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifesta-te tu hoje que tu és Deus, e ouve-me, porque conforme toda a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Agora eu entendo mais uma coisa, irmãos, para que nós possamos receber hoje a unção do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos clamar ao Senhor, declarar que Ele é o nosso Deus, porque tem pessoas que ainda não conhecem, e pedir: Senhor, manifesta-te hoje. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje. Diga: é hoje. É hoje. Deus vai se manifestar na minha vida. É hoje que Deus manifestará a unção dele em você. A Bíblia diz então que Ele falou: conforme todas as tuas palavras, conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Você sabe qual é o mais um segredo para que você tenha uma vida no altar? É andar conforme a palavra, é fazer conforme a palavra te ordena hoje, é ter instrução bíblica, é não faltar na aula dominical, é cultuar ao Senhor nos cultos de ensinamento, porque por falta do conhecimento o povo padece. Mas se você conhece a palavra e guarda ela no coração para não pecar contra o Senhor teu Deus, e você as praticas, o Senhor derrama unção e poder sobre você. É necessário você conhecer, é necessário você estudar, é necessário você se preparar para que a glória dele venha se manifestar em você. Você crê? Amém. Então respondeu o Senhor, e o povo soube quem era o Deus verdadeiro. A Bíblia diz assim: e responde-me, Senhor. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no reino. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Fique de pé nesta noite. Algumas características nós enxergamos para saber entender que o fogo só pode cair quando ele clamou ao Senhor, reconhecendo que Deus era digno de honra e de glória. Quando ele preparou o altar, quando ele trouxe algo diferente, a lenha para o fogo não ser apagado,
Quando ele colocou a sua vida no altar de Deus, ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu, e respondeu com fogo. A Bíblia diz que o fogo consumiu o holocausto. Diga, consumiu o holocausto. Consumiu o holocausto. Você sabe o que é consumir? Eu sou um consumidor. Eu consumo água. Eu consumo roupas. Eu compro nas lojas. Eu sou um consumidor, amém? Amém. Consumir significa usar, comprar. Consumir significa usar até acabar. Comprar e usar até acabar. O que Deus fez foi consumir. Ele comprou, ele usou com fogo aquele altar. Preste atenção no que Deus quer falar com você nesta noite. A Bíblia diz que nós somos o templo e o altar no nosso coração. E a Bíblia diz que Ele nos comprou não com ouro, não com prata, mas com o sangue precioso. Nós somos comprados por Deus e nesta noite Ele quer te usar até você acabar. Nesta noite Deus quer descer com o teu fogo para você ser usado na mão de Deus, não na mão de Baal. Deus quer usar a tua vida nesta noite com autoridade para que a glória dele fosse manifestada, para que as pessoas saibam que você serve a único só Deus, e nós sairemos daqui dizendo que só o Senhor é Deus. Aleluia! Só você que quer ser usado por Deus, só você que quer ser usado na presença de Deus, e você que também quer ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que os apóstolos oravam, intercediam, e impunham as suas mãos e eles recebiam o Espírito Santo de Deus. Você que ainda quer receber a unção, venha beber dessa água. Venha. Você que quer ser batizado hoje com o Espírito Santo. Você que tem sede no pote. Você que precisa, você quer ser marcado com a promessa. Você quer ser cheio da glória, da unção e do poder. Hoje Deus quer selar a tua vida. Deus quer derramar o fogo e consumir o teu altar, para que Ele possa te usar nesta terra como homem de Deus, como profeta, como sacerdote, como um servo que adora e glorifica e diz que só o Senhor é Deus. Os obreiros vão me ajudar. Os obreiros da chegada de Cristo, se tiver outros obreiros de outra igreja, pode pôr a mão e interceder, porque essas pessoas hoje vão sair daqui batizadas com o Espírito Santo. E terceiro a você que é cheio do Espírito, você que exalta, que glorifique, ore por elas, me ajude em oração, e a glória do Senhor vai ser manifestada. O nosso irmão deles vai cantar o Senhor, amém? Pode ir, pastor, vamos lá. Senhor Deus, maravilhoso Deus eterno, aqui está pessoas que precisam ser cheias, pessoas que querem ser batizadas com o teu Deus, faz com que Deus aqui está. Fala em nome de Deus, em nome de Jesus, glória a Deus. Respeito no batismo de Jesus, você que é batizado com esse Deus. Aleluia. Em mim
Feliz é o